Gente, esse pode ser meu último vídeo, porque amanhã começam minhas aulas. Eu tô até imaginando eu sentada naquela cadeira, fazendo prova, fazendo tabuada, fazendo continho. Gente, eu tô com tanto medo que eu sonhei pesadelo essa noite. Eu sonhei eu indo pra escola. Meu maior pesadelo. De todos os pesadelos, esse foi o... E vocês que estão comigo aí, vocês têm que ir aqui. Deixa o like e compartilha, se inscreve aqui no canal e comenta.